Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma figura que, olha, é difícil de colocar numa caixinha só. Jonathan Edwards. A vida dele é marcada por uma tensão fascinante, uma combinação poderosa de uma mente absolutamente brilhante com uma fé absurdamente apaixonada. E essa frase aqui, ela é a chave para entender esse homem. Ela mostra que, para ele, intelecto e espiritualidade não eram inimigos, de jeito nenhum. Pelo contrário, eram parceiros numa busca muito maior. Tá, mas quem foi Jonathan Edwards, afinal? Bom, estamos falando de uma figura gigante do século XVIII, um homem cuja influência vai muito, mas muito além do tempo em que ele viveu. A grande questão sobre Edwards é justamente essa combinação. Não se tratava de ser só inteligente ou só uma pessoa de muita fé, não. Ele era as duas coisas, e num nível assim, superlativo. E era isso que o tornava tão único. E aqui, a gente consegue ter uma ideia do alcance dele. Ele era pastor, ou seja, cuidava da sua comunidade. Era filósofo, debatendo com as mentes mais brilhantes da sua época. E era teólogo, com uma obra que é estudada até hoje. Não é exagero dizer que muitos o consideram o maior teólogo da história dos Estados Unidos e uma das mentes mais profundas do cristianismo protestante. Agora, vamos entender como essa mente tão poderosa se conectou com o coração. A história da conversão dele é tão única quanto ele. Não foi assim um raio caindo do céu, sabe? Foi algo bem mais profundo. Ele cresceu num lar cristão, então ele conhecia todas as doutrinas, tinha todas as respostas na ponta da língua, mas, segundo ele mesmo, a fé dele no início era puramente intelectual. Era algo que a mente dele aceitava, mas que o coração não sentia de verdade. E aqui está a grande virada de chave. A conversão de verdade para ele aconteceu quando a fé deixou de ser só um monte de fatos para se tornar um sabor, uma experiência real. Era sobre saborear a beleza e a glória de Deus, não só concordar que ele existe. O que é muito interessante aqui é esse conceito de deleite espiritual. Para o Edwards, a fé genuína nascia no momento em que acreditar em Deus se tornava uma fonte de alegria, um prazer profundo. Foi essa transformação que definiu toda a jornada dele. Bom, essa combinação de mente e coração explodiu em um dos momentos mais famosos da história religiosa americana. Um único sermão, que mudou tudo. Só o nome já é bem intenso, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão se tornou uma verdadeira lenda. Muitas vezes é mal compreendido, mas o poder dele é inegável. E aqui vem o paradoxo. Ao contrário do que a gente poderia imaginar, Edwards não grutou, não gesticulou. Ele leu o sermão de forma calma, quase monótona, com um papel bem perto dos olhos. A força não estava na performance dele, mas no peso das palavras. Só que a reação da congregação foi explosiva. As pessoas começaram a chorar alto, a se agarrar nos bancos, nos pilares da igreja, com medo de literalmente cair no inferno que elas sentiam se abrir ali, debaixo dos pés. O impacto foi tão forte que ele precisou parar de pregar e pedir silêncio. Mas o próprio Edwards não via isso como um show. Para ele, o verdadeiro milagre não eram os gritos, não era o drama. Era, na verdade, um despertar profundo das consciências. Era um senso avassalador da santidade de Deus que levava as pessoas a uma transformação de verdade. E aquele sermão não foi um evento isolado, não. Foi a faísca que ajudou a incendiar um movimento espiritual gigantesco. E Edwards se tornou o principal arquiteto intelectual desse movimento todo. É que enquanto muitos pregavam com muita paixão, foi o Edwards que deu ao grande despertamento a sua estrutura, a sua base teológica. Ele foi o cérebro por trás da paixão, analisando, defendendo e explicando o que estava acontecendo espiritualmente nas colônias americanas. E essa influência dele moldou a América de formas bem concretas. O trabalho de Edwards impactou gerações e gerações de pregadores, inspirou a fundação de universidades importantíssimas como Princeton, impulsionou movimentos missionários e ajudou a definir o jeito que a nação pensava sobre fé, moralidade e propósito. Então, o ponto central é este. Para Edwards, um avivamento espiritual de verdade não era uma bagunça emocional, uma confusão de sentimentos descontrolados. Era, e deveria ser, a verdade profunda da teologia, atingindo o coração humano de uma forma poderosa e transformadora. E isso tudo nos leva à pergunta final. Por que um pensador do século XVIII ainda é tão relevante hoje? A resposta é que as questões com as quais ele lutou continuam pulsando no nosso tempo. A gente pode resumir o núcleo do legado dele em alguns pontos.
Primeiro, a ideia de que a glória de Deus é o objetivo final de tudo. Segundo, a insistência de que a fé genuína precisa envolver a pessoa por inteiro, a mente que entende, o coração que ama e a vontade que age. Ele realmente abriu caminho para incontáveis pessoas que vieram depois dele. E essa comparação aqui ilustra de forma brilhante o grande alerta dele. De um lado, a verdade sem afeto, sem paixão, isso vira uma religião morta, um sistema intelectual frio. Do outro lado, a emoção sem a verdade, bom, isso vira um fanatismo perigoso, sem base, sem direção. E essa citação final, ela amarra tudo, resume perfeitamente a filosofia dele. A fé precisa dos dois, da clareza da mente e do calor do coração. Um sem o outro é incompleto e, no fim das contas, perigoso. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A luta de Jonathan Edwards para unir intelecto e paixão não é só uma história lá do século XVIII, de jeito nenhum. É um desafio para todos nós hoje. Em um mundo com tanta informação e com emoções tão intensas, como a gente consegue equilibrar a mente e o coração? Fica aí a reflexão.